Olá, telespectadores da TV Câmara. Meu nome é Miguel Duda Schmitz. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e faço parte do corpo clínico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. E o meu intuito hoje é conversar um pouquinho sobre o câncer coloretal, tendo em vista que março foi o mês escolhido para a gente conscientizar sobre esse tipo de câncer. Então, o que é o câncer coloretal? É o câncer que atinge a última parte do trato digestivo, né? O cólon e o reto, ou pode ser chamado de câncer de intestino grosso, então tem alguns nomes que podem ser conhecidos esse tipo de câncer, e ele tem suma importância porque é o segundo câncer mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. A incidência do câncer coloretal só é menor que a incidência de próstata, no caso dos homens, do câncer de próstata, e do câncer de mama nas mulheres, né? Então a gente sempre lembra, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, né, referente ao câncer de mama e próstata, e agora a gente quer lembrar o Março Azul como o mês de conscientização para a prevenção de câncer de intestino, tendo em vista essa incidência alta, né, esse câncer na população. A gente sabe que no mundo esse câncer tem incidências diferentes, em alguns países tem mais e outros menos, e geralmente os países que têm diminuído a incidência de câncer coloretal é porque tem um bom programa de prevenção desse tipo de câncer. E isso é o que diferencia o câncer coloretal do câncer de próstata e do câncer de mama. Ele tem um programa de prevenção que consegue efetivamente evitar o câncer, e a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Então, o que seria uma prevenção primária, né? A gente evitar que apareça qualquer coisa que possa levar ao câncer de intestino. São basicamente fatores do nosso dia a dia, né? Fatores comuns e que eu lembro a maioria dos meus pacientes todo o dia. Então, uma coisa importante, um dos principais fatores de risco é carne vermelha e carne embutida, né? Então, carne vermelha, carne processada, presunto, mortadela, salame, esse tipo de coisa é um fator de risco bem conhecido para câncer coloretal. E o que eu falo para os meus pacientes não é que não coma carne vermelha ou não coma qualquer tipo de embutido. Não é isso, eu não posso nem conversar isso, porque eu gosto de fazer um churrasquinho todo final de semana e eu acho que isso é saudável. No entanto, não tem que ser a base da alimentação esse tipo de carne, né? A gente tem que saber dosar, né? Então, não é toda semana que a gente vai comer carne vermelha, né? Vamos dar preferência para carne branca, para um peixinho, para outras coisas. E quando a gente come carne vermelha, eu gosto de dizer ao paciente, capricha também nas fibras, coma junto bastante legume, fibras, né? Enfim, verdura, frutas junto. Por quê? Porque a fibra é um fator protetor. Quem come bastante fibra está mais protegido para o desenvolvimento de câncer coloretal. Então, além disso, além do baixo consumo de carne vermelha e de carne embutida, carne processada, o aumento na ingestão de fibras, o ideal é que se faça exercício físico, evite sedentarismo. Sedentarismo é um fator de risco. E um importante fator de risco que foi diagnosticado em vários países como a causa do aumento da incidência na população jovem é a obesidade, né? Então, combater a obesidade é muito importante para evitar o desenvolvimento de câncer coloretal, principalmente a obesidade nos primeiros anos de vida. Obesidade infantil, obesidade na adolescência, obesidade em pacientes jovens. Isso, nessa época da vida, levaria a um maior risco para desenvolvimento de câncer coloretal na idade adulta. Então, é muito importante. Isso a gente chama de prevenção primária. Essas coisas que a gente faz no dia a dia que evita o desenvolvimento de câncer coloretal. Tem outras coisas ainda, né, como o tabagismo, o uso de álcool, tudo isso tem que ser evitado, né? E isso a gente chama de prevenção primária. Já a prevenção secundária consiste em a gente eliminar alguma coisa que possa estar causando câncer de intestino, e essa alguma coisa são os pólipos do intestino. Então, o que são pólipos do intestino? São lesões benignas, tumores benignos que geralmente são pequenos, e que se esses tumores benignos pequenos ficam anos lá no intestino grosso, ele pode desenvolver câncer. Geralmente 9 em cada 10 cânceres de intestino, eles vêm de um pólipo. E aí a gente chama de prevenção secundária quando a gente tira esses pólipos e não deixa ele evoluir para câncer. E isso é o que diferencia a prevenção do câncer de intestino. Por isso que a prevenção de câncer de intestino é tão boa, é tão efetiva. Porque se a gente tirar esses pólipos, ele não evolui para câncer. Seria uma prevenção secundária porque já tem pólipo e a gente tiraria esse pólipo. Mas se a gente comparar com a prevenção de outras doenças,
Esse tipo de prevenção, de tirar pólipos, ele é muito efetivo. Então a gente diz que câncer de intestino realmente ele é evitável. Por quê? Porque a gente consegue tirar esses pólipos e não deixar evoluir para câncer, né? Bom, mas aí você me pergunta, mas quando é que a gente precisa fazer essa prevenção? Quando é que a gente tem que tirar esses pólipos? E isso é de suma importância, né? A prevenção secundária de câncer coloretal para tirar esses pólipos não é quando a gente está tendo um sintoma. Então, aquele paciente que já tem uma alteração do hábito intestinal, que já tem sangue nas fezes, que está perdendo peso e não sabe o porquê, e a gente vai fazer uma colonoscopia para avaliar essas queixas, já não é prevenção, isso é investigação de alguma coisa que está acontecendo. Prevenção de câncer de intestino é aos 50 anos, entre 45 e 50 anos, lá nos Estados Unidos está tendendo a ser a partir dos 45, aqui no Brasil a gente ainda fala 50, entre 45 e 50 anos, então naquele paciente de 45, entre 45 e 50 anos que não tem sintoma algum do intestino, que não tem nenhuma queixa, que tem o hábito intestinal ótimo, nesse momento é a hora para a gente fazer a prevenção de câncer de intestino. Então isso é uma questão assim que confunde muitos pacientes, né? Ah, não, mas eu não tenho nenhum sintoma, por que eu vou prevenir câncer de intestino? É exatamente essa hora que a gente quer prevenir. A gente quer pegar essa lesão na fase que ainda é pólipo para ser retirado e para que ele não evolua para câncer. Isso se chama prevenção de câncer coloretal e não quando a gente já diagnostica o câncer, né? Isso não seria uma prevenção, seria já um tratamento. Claro que quando a gente pega esse câncer, já câncer e não mais pólipo, numa fase inicial, a sobrevida, a chance de cura é muito mais alta do que se a gente tiver um câncer e deixa ele lá e vai ver lá quando ele já está muito avançado, né? Quando a gente pega um câncer no início dele, claro que a gente tem melhor prognóstico. Então, esse é o recado que eu venho trazer, que é muito importante. A prevenção deve ocorrer quando o paciente saudável faz 45 anos. Paciente que não tem nenhum problema de saúde, que não tem nenhuma queixa gastrointestinal, esse paciente é que deve fazer a prevenção de câncer do intestino. Ah, doutor, mas eu já tenho alguma queixa. Ok, você vai também fazer o exame para prevenção de câncer de intestino, mas já pensando que possa ter alguma coisa de alterado, né? Qual que é o exame principal, o mais acurado, a melhor acurácia, a melhor efetividade em prevenir câncer de intestino? Sem dúvida é a colonoscopia, né? E aí vale a pena eu falar um pouquinho sobre colonoscopia, que é um exame que a gente entra com uma microcâmera, né? Sob sedação, paciente sedado, a gente entra com uma microcâmera e olha o intestino desse paciente, né? Qual que é a parte difícil e chata, né? Às vezes assusta um pouquinho falar de colonoscopia com o paciente, mas a parte chata realmente é antes do exame, né? É tomar os laxantes, é deixar o intestino bem limpo. A gente tem um dia ali que tem que fazer uma certa dieta, só determinados alimentos a gente pode comer, vai tomar uns laxantes que vai dar uma diarreia. Para quê? Para que a gente limpe bem esse intestino fique sem fezes no momento do exame, e aí sim a gente procura pólipos muito pequenos, às vezes menores de 3 milímetros. A gente acha esses pólipos quando o intestino está bem limpo e já faz a retirada, que é uma coisa simples. Quando o pólipo é pequenininho, é muito simples, não tem nenhum risco. Claro, se a gente pega um pólipo maior, né, vamos lá, passou de 1 centímetro, a gente tem um risco maior na ressecção, mas ainda é um risco muito mais baixo do que ir para uma cirurgia para tirar um câncer de intestino. Então, pessoal, meu principal lembrete é que faça a prevenção de câncer de intestino, câncer coloretal, iniciando aos 45, 50 anos, com um exame de colonoscopia, tá bom? Converse com o seu médico sobre isso, com o seu clínico, ou mesmo com o especialista, com o coloproctologista, com o gastroenterologista, com o endoscopista, para que seja realizada esse exame de prevenção. A sobrevida do câncer de intestino, quando não é câncer ainda, a gente resolve, né? E quando já é câncer de intestino, ainda nas fases iniciais, a sobrevida é muito grande. Passa de 90% quando a gente pega um tumor inicial. Então, pessoal, vale a pena, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que eu vou parafrasear um famoso ditado lá, que é use protetor solar, na verdade. Eu digo, faça colonoscopia, mesmo que não tenha nenhum sintoma, chegou nos 45 anos, faça a colonoscopia. Tá bom, pessoal? Foi um prazer conversar sobre isso com vocês. Para mais informações, procure o seu médico. Um grande abraço.